no sétimo e sexto período de Engenharia Mecânica, pela UNA. E a gente tem uma matéria que chama Elementos de Máquinas. Essa matéria, ela visa falar, a maioria sobre a questão de engrenagem, transmissão, redutores e vários outros assuntos. O nosso trabalho hoje é visado para esse assunto, que é a questão de engrenagem. Engrenagens é um tipo de transmitir uma força resultante, seja ela com torque ou a velocidade. O nosso objetivo hoje é falar sobre essas duas vertentes, o torque e a velocidade. Não sei se vocês já perceberam, mas o carro, por exemplo, quem tem carteira? Cadê o Júnior? Ninguém tem carteira, não? Todo mundo já anda de bicicleta aqui então? Vocês já perceberam que quando vocês mudam a marcha, tem a marcha pesada, que você tem que exercer mais força, e se você vai ficar mais cansado e você vai ter mais força para subir um morro, por exemplo, e as marchas mais leves. Você usa quando você está descendo o morro, quando você quer velocidade. Esse é o mesmo princípio do nosso protótipo aqui. De um lado, vocês podem ver a velocidade, vai girar muito mais rápido a outra engrenagem, como vocês podem ver. E aqui, desse lado, a força. A gente demora mais tempo, mas a gente gera uma força resultante muito menor, muito maior nessa engrenagem. Então o que acontece? Isso se dá a questão da engrenagem motora. Se vocês perceberem, uma é maior e tem mais dentes do que a outra. Isso ocasiona no quê? Para você dar uma volta nessa daqui, ela vai gerar uma relação dos dentes da engrenagem motora sobre os dentes da engrenagem motriz, digamos assim. Então o que acontece? Você vai ter que fazer uma rodada dessa daqui, vai girar 4 dessas, por causa da relação. Uma aqui tem 20 dentes e a outra tem 5. Então é uma simples conta de divisão. Se você divide os dentes da maior pela da menor, você vai ter quantas vezes essa daqui vai girar. Então cada rodada completa que eu desce nessa engrenagem vai fazer essa daqui se movimentar 0,25, ou seja, 1/4 do comprimento total dela. Por que isso? Quando você tem uma engrenagem maior, ela vai distribuir mais velocidade para a outra, por causa dessa divisão de relações de dentes. Aqui a gente tem a questão da relação da transmissão, que é a relação de números de dentes da polia movida, que é a principal, né? Que você toma como referência, dividido pelo número de dentes da polia motora. Aqui a gente tem um exemplo de quando é maior, quando a polia de 5 dentes movendo a polia de 20. Então a relação dela é que 4 giros dessa reduz em 1 giro da polia maior, como vocês podem ver aqui. Quando você vê a importância disso, isso é uma coisa muito importante hoje em dia. Porque hoje qualquer eixo de transmissão, qualquer retentor, qualquer forma de ligação mecânica, seja industrial, tudo que vocês veem hoje em dia, é movido por engrenagens. E faz parte normalmente desse sistema os eixos também. Como vocês podem ver aqui, cada engrenagem está montada num eixo. O eixo faz parte desse circuito principal. E é ele que vai deixar ela móvel, vai fazer ela se movimentar, vai deixar ela fixa numa base. E aí as conexões, pode ser com correia, pode ser, como a gente viu aqui, direta, então elas se modificam. Aqui a gente tem a relação que eu expliquei mais cedo, a polia menor como motor, o torque aumenta, a velocidade diminui. E a polia maior como motor, a velocidade aumenta e o torque diminui. Essa ideia também do seu veículo, por exemplo, do seu carro, lá na autoescola lá, vocês vão ter essa aula sobre mecânica. E uma dica eu posso dar para vocês. Eu recentemente estou dirigindo mais, mas posso dar para vocês uma dica. Nunca troca da quinta para a primeira de uma vez, tá? Por quê? E vice-versa. Tem sempre E vice-versa. Tem sempre uma relação. Se aqui a gente tem duas, no carro que tem 6 marchas, entre aspas,
são as 5 primeiras e a ré, é como se ele tivesse 6 engrenagens. E o eixo determina qual que vai ser a engrenagem que vai tocar aquele momento. Então, se você passa de uma primeira que tem uma força muito maior para uma que é menor e tem uma força bem menor, a força que você vai exercer nela é comparada com a primeira. E a resistência dela não é a mesma do que a da primeira. Porque a primeira ela quer gerar torque, força. Então ela tem que ser mais parruda. É como se tivesse eu e o Charlão. O Charlão é mais magrinho. O Charlão seria a quinta e eu sou a primeira. Entendeu? Mas aí, vamos dar continuidade aqui. É aquela questão do marcador para contar as rotações, né, que eu mostrei aqui. Se a gente roda uma vez, ela vai rodar 4. Agora, se a gente rodar essa daqui uma vez, ela não vai rodar inteira, ou só uma parte, eu tenho que rodar ela 4 vezes. Vai gerar uma roda dela completa. Aqui a gente está explicando mais o nosso sistema. Transferência de forças entre elas, essas diferenças, uma para a força e uma para a velocidade, como eu expliquei anteriormente. E aqui a questão de como você direciona a sua força, com o que você quer ter como objetivo, se é uma velocidade ou se é um aumento de torque. Aqui vocês têm vários exemplos, né? Eu falei, bicicleta, cadeira e máquinas industriais, tem muita também. E aqui eu vou abrir aqui para vocês tirarem dúvidas. Meu amigo Leandro vai ajudar vocês se vocês quiserem tirar alguma dúvida. Você está bem demais, você pode. Vocês têm alguma dúvida, pessoal? Não, nenhuma? O que é torque? Torque é como se fosse, como que eu posso dizer? É uma força resultante, digamos assim. É a possibilidade de você ter mais força. Por exemplo, você tem um carro com 1.500 de torque, por exemplo. Entendeu? Torque é uma força. Quando você está empurrando alguma coisa, você está gerando um torque. Então você está fazendo. Quando você gera uma força para movimentar alguma coisa, você está gerando um torque. Isso é um torque. Entendeu? Se você está, por exemplo, você pegou um parafuso, pegou uma chave e começou a parafusar, você está gerando um torque. A gente não viu o torque ainda. Inclusive, são cenas dos próximos capítulos. Isso aí é porque o que acontece? Na nossa mecânica, a gente usa mais o torque para cálculo de relação de engrenagem, relação de força de cilindro, essas coisas, entendeu? Aí é diferente. Agora, na física, que nem o Charlão vai explicar para vocês, como pode dizer? É a mesma coisa, mas numa utilização diferente. Vocês vão usar ela de outra. Basicamente a mesma coisa mesmo. Mas é a mesma coisa. Entendeu? Vamos falar sobre isso. O torque tem a ver com uma força que é fazer algo girar. E por isso que tem a ver com engrenagens. Entendeu? É massa isso. Então é isso, pessoal. Mais alguma dúvida? Foi um prazer. Muito obrigado por essa oportunidade. Espero que vocês tenham muito sucesso no pré-ENEM e se esforcem bastante. Ainda tem tempo,